Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Então, vamos prosseguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. Na última aula, quem se lembra que nós falamos na última aula? Alguém se lembra? Ninguém se lembra. Olha, gente, vocês perderam uma grande oportunidade, porque na última aula foi ensinado uma técnica de rejuvenescimento e de longevidade. Meninas, olha aí, na última aula, se vocês pegarem lá, foi falado como ter longevidade de forma rejuvenescida. Está lá na última aula, viu? Mas, de repente, esse não é o caso, né? A gente não está tão interessado assim, mas aí fica a dica aí. Quem quiser longevidade, tem que assistir a última aula lá. Mas vamos lá, olha só. Aqui a gente vai entrar, tá? Eu vou começar aqui a partir, ok? Do verso 13, ok? Do verso 13. Vou ler uma sequência de versos, tá bom? Esse verso é o início do Srimad Bhagavatam, e esse capítulo é conhecido como Perguntas dos Sábios. Olha só, gente, preste atenção. Olha o contexto aqui, vamos ver aqui o contexto. Um grupo de sábios, pessoas altamente versadas nas intricacias dos paradoxos das escrituras, estudiosos, que são os pesquisadores mais radicais, profundos, dos temas da transcendência, o que inclui a verificação da mente do Criador e dos motivos pelos quais a criação está diante de nós, ou nós estamos imergidas ou imersas, né, envolvidas com a criação, e então eles se reúnem em determinado momento e elegem um outro sábio para que esse sábio seja, então, o interlocutor. Então, esses sábios fazem perguntas e esse sábio, Sutta Goswami, então, terá a missão de responder às perguntas feitas pelos sábios. Esse é um palco bem interessante de se observar aí para ver quais são, né, as indagações que surgem a partir daí, tá? E é nesse ponto que nós estamos. E nós estamos no início. Então, aqui, os sábios dizem o seguinte: ó Sutta Goswami, que é o nome do sábio que vai ser o orador. Então, eles se dirigem a ele da seguinte maneira: ó Sutta Goswami, nós estamos ávidos por aprender sobre a suprema personalidade de Deus e suas atividades. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres anteriores a nós, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Verso 14. Os seres vivos, eles estão emaranhados nas complicadas redes de nascimentos e mortes. Eles podem libertar-se de imediato cantando, mesmo que inconscientemente, os santos nomes do Senhor Supremo, que é temido até mesmo pelo medo personificado. Ó Sutta Goswami, os grandes sábios que se abrigaram completamente nos pés de lótus do Senhor Supremo podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas dos rios sagrados só podem santificar após um uso prolongado. Olha só que interessante aí, pessoal. Ó. Olha o que eles falam. Que o contato com uma pessoa sagrada, divina, com realização espiritual, é mais purificante do que fazer peregrinação, do que fazer votos de silêncio, do que banhar-se nos rios sagrados. Então, os mestres, os acharyas, as pessoas que são realizadas em pleno êxtase
de amor ao Supremo, de amor a Deus, eles são tão, assim, purificantes, que eles purificam, inclusive, mais do que banhar-se num rio sagrado. Essas são as afirmações dos sábios. O que a gente faz? Procura entender o que significa isso. Ok? Muito bem, seguimos então. Então, eles vão dizer o seguinte, quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era das desavenças, não desejará ouvir sobre as virtuosas glórias do Senhor Supremo? Seus atos transcendentais são magnânimos e graciosos, e são cantados por grandes sábios eruditos, como Narada e muitos outros. Então, por favor, fala-nos, portanto, a nós que estamos ávidos por ouvir sobre as aventuras por ele executadas em suas várias manifestações. Ó Sutta Goswami, por favor, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas manifestações da divindade suprema aqui na Terra. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, são executados por seus poderes internos. Nós nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações, aqueles que desenvolvem um gosto pelas relações transcendentais com ele, gostam de ouvir a cada momento sobre os seus passatempos mais e mais. Então, olha só, isso daqui é uma referência para nós entendermos, fazermos uma medição da nossa saúde espiritual, tá? De como nós estamos nos envolvendo. Na medida em que nós nos entediamos por ouvir sobre os tópicos transcendentais, por nos envolver com a atmosfera de compreensão da dimensão futura da nossa existência e na nossa relação com a verdade suprema, na medida em que nós temos tédio em relação a isso, isso significa um estado adoecido da alma. E de acordo com os sábios, aqui, aqueles que estão despertos, saudáveis, eles sentem prazer, bem-aventurança transcendental ao ouvirem sobre os passatempos, atividades, comportamentos e conhecimentos falados diretamente pelo Criador do universo. Sabe? Outro dia eu estava assistindo uma live do Nikola Tesla, que estava fazendo um projeto lá do avião dele, que é ele está com um projeto de fazer uma nave chamada Arca, né? E aí as pessoas vão entrar nessa nave e vão para Marte. Esse é um projeto de longo prazo, de longo alcance, né? Então estão querendo fazer uma estação na Lua para a sonda que os indianos colocaram na Lua, a sonda chamada Chandrayaan, que significa Lua, descobriu vastas quantidades de água e oxigênio na Lua. Então a Lua é habitável. Aquele pozinho que fica em cima pode ser transformado em barro, que depois pode ser processado, transformado em terra e ser cultivado. Ou seja, é possível ter plantas na Lua. Tem que criar um esqueminha ali, mas dá para fazer. Então eles estão querendo criar uma base na Lua para depois fazer uma colonização em Marte, porque parece que em alguns lugares tem água também em Marte, então o pessoal está querendo construir aí em toda parte, né? Então tinha um grupo imenso de pessoas ansiosas por ouvir o Nikola Tesla falando do projeto de colonização do planeta Marte a partir de uma base na Lua, que é um projeto que é viável do ponto de vista prático, né? Bom, acontece que se nós temos interesse de ouvir um ser humano, né, nos condicionamentos humanos, com o projeto de fazer uma colonização acerca do planeta Terra, do Marte e da Lua, William Musk, né? Eu falei, perdão, eu falei Tesla. Eu disse Tesla, não foi? É porque o Tesla está na minha cabeça, ele está dominando aí. Não, mas é o Elon Musk, perdão, tá, pessoal? O Tesla já, né? De repente o Tesla está lá junto com o Elon Musk, lá no astral dele, eu não sei o que está acontecendo lá, mas perdão. Então é o Elon Musk. Então ele está lá
com esse projeto aí. E olha só, nós temos interesse em ouvir o que ele fala. Agora imagina se nós pudéssemos ter acesso ao que o Criador do Sistema Solar tem para falar. Se a gente tivesse condições de, literalmente, estar diante ou ouvir sobre as atividades do Criador do Universo. Se a gente se interessa pelo Elon Musk porque ele vai fazer uma casinha na Lua, poxa, será que não seria interessante ouvir o Criador da Lua falar alguma coisa? É isso que os sábios estão dizendo aqui. Tá? Desenvolva o seu interesse pelo Criador, porque de repente ele tem coisa interessante para falar. Vamos ver. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, né, para a gente finalizar aqui a nossa fala. Né? Vou repetir de novo o verso, porque eu acho que vale a pena. Olha só, é o verso 19. Ele diz o seguinte: nós nunca nos cansamos de ouvir sobre os passatempos transcendentais da personalidade suprema, o Criador dos universos. Ele é glorificado por hinos, mantras, orações, todo tipo de austeridade são feitas para se conhecê-lo. Aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com ele, aqueles que aprenderam a gostar dele, aqueles que se aproximaram dele, que contemplaram ele, naturalmente desenvolveram encantamento por ele. E essas pessoas gostam de ouvir a cada momento sobre suas atividades e o que se passa em sua mente. Que aqui é que está se passando por essa cabeça. Então, quer dizer, a pessoa se interessa, né? A pessoa quer saber o que se passa na cabeça do Criador. Claro, porque, afinal de contas, nós estamos envolvidos nesse processo do pensamento de Deus. E nós somos consequência disso. Tá? O universo foi criado a partir da mente do Criador. O que é que se passa na cabeça de um ser que decide criar universos? O que está acontecendo aí? É possível saber o que motivou esse ser a fazer o que fez, da maneira que fez? Porque, afinal de contas, nós estamos interagindo com essa produção intelectual, que é o próprio universo. A Terra é um aspecto do universo. Nós somos, habitantes do planeta Terra e convivemos com essa criação. Então, seria interessante entender os motivos pelos quais esse processo se dá. Pelo menos, aparentemente, algumas pessoas se interessam por esses assuntos. E aqueles que se interessam por esses assuntos, como eles são chamados? Rishis, ou sábios em busca do Supremo. Assim eles são chamados. Né? É o que eles estão fazendo aqui. Muito bem. Então, para finalizar aqui a nossa fala, que eu já estou no meu tempo, então ele vai dizer o seguinte: o Senhor Supremo, a suprema verdade absoluta, Bhagavan, Sri Vishnu, Krishna e Balarama, eles atuaram neste mundo como seres humanos, parecido com humanos, disfarçado como humanos, e assim disfarçados, eles realizaram muitos atos sobre-humanos. Então eles querem saber especificamente sobre Krishna. E Krishna, nesse período, tinha recentemente realizado atividades no planeta Terra. E os sábios, então, se interessaram por eles. Tá? Os sábios quiseram compreender sobre Krishna. Eles ficaram curiosos sobre Krishna. Então eles disseram: nós ouvimos falar que o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, apareceu na Terra disfarçado de ser humano na forma de Krishna e Balarama. Por favor, nos conte como que foi isso, como que se deu isso, e como é que a gente pode, como nós podemos entender isso. Ou seja, entre amigos não há segredos. Então, por favor, conte tudo o que você sabe a respeito. Ou seja, vamos abrir o Big Brother aí de Krishna e Balarama. Então, eles vão começar a falar sobre Krishna, sem a presença de Krishna. É aí que é bom, né? O bom é fazer fofoca sem a pessoa estar presente, porque se a pessoa está presente, aí não dá. Não, os sábios agora vão começar a falar sobre Krishna. Tá? Eles fizeram essa questão aí. Eu vou parar aqui, são 8 horas e 40 minutos. Eu vou, então, corresponder à minha promessa a vocês, para a gente poder dar sequência nas nossas vidas aí. A Tura se escreveu alguma coisa aqui.
uma mensagem, né, que ela deixou. Quem se interessa é chamado Baú louco. Pessoal, não, Baú, não entendi. É o que é um termo, pode ser que seja, né? A Tula está com problema no equipamento dela, que já há algum tempo que a gente não consegue ouvi-la, né? Ela tenta falar, mas a voz não sai. Deve estar com algum probleminha no seu celular aí, tá, Tula? Dá uma olhadinha lá, porque nós não estamos conseguindo a interação com você, tá? Mas então é isso, pessoal. Agora, então, finalmente. Ficamos sem a foto hoje. Vamos tirar então a